Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para todos. É com imensa alegria que nós retomamos aqui os nossos estudos da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Hoje, avançando para o capítulo 26 da obra, Perigos do Espiritismo. Então, como a gente tem visto, ao longo de toda essa terceira parte da obra, nós temos dado esse enfoque aí com Denis, no aspecto mais científico, experimental da doutrina espírita. No capítulo passado, o capítulo 25, intitulado O Espiritismo e a Ciência, Denis faz um fecho, digamos assim, uma síntese de tudo aquilo que ele vinha discutindo nos capítulos anteriores, né? Essa correlação do Espiritismo com a ciência, esse aspecto experimental, os estudos que vinham sendo feitos, os pesquisadores que se dedicaram a isso nas mais diversas partes, na França, na Europa como um todo, na América. Então ele vem e faz nesse capítulo 25, dentro dessa terceira parte da obra, como que um arremate nessa abordagem aí do Espiritismo com a ciência, os estudos, as abordagens que foram feitas. E aí esses três últimos capítulos dessa parte, do 26 ao 28, eles ainda vão estar relacionados naturalmente a esse aspecto experimental, mas com um enfoque um pouco diferente. Agora mais voltado aí para os cuidados que deveremos ter nesse processo de experimentação. Alguns critérios que são importantes, que são fundamentais para que essa experimentação se dê de maneira adequada, para que evitemos inconvenientes. Então ele agora vai se voltar, vai focar mais nesse aspecto dos cuidados que precisaremos ter. Até, de certo modo, complementando aquilo que ele vinha tratando antes, quando ele fala em muitos momentos nos capítulos anteriores, como que alguns pesquisadores, alguns estudiosos não obtiveram resultados satisfatórios ou logo se afastaram desses estudos, a gente vai ver porque muitas vezes não levaram em consideração alguns critérios, alguns cuidados básicos para que essa experimentação se dê de maneira satisfatória, no sentido de produzir de fato resultados, os resultados aí que sejam realmente elucidativos, e também para evitar inconvenientes, perigos que envolvem o exercício aí da ciência espírita. Basta a gente pensar que qualquer ciência vai ter os seus cuidados, os seus critérios para experimentação. Tanto para que os resultados sejam confiáveis, para que o indivíduo não seja enganado ali pelos resultados que ele vai obtendo, ele precisa ter determinados critérios de repetibilidade, determinados critérios, rigores científicos, para que os seus resultados possam de fato ser tomados como resultados satisfatórios, como resultados confiáveis. Então isso a gente tem na física, isso a gente tem na química, isso tem na biologia. Então há determinados critérios a serem entendidos e até mesmo determinados cuidados para evitar acidentes, para evitar inconvenientes, para evitar prejuízos. A gente vê isso na experimentação na química, na física, a gente tem uma série de cuidados a observar ali para evitar um acidente, por exemplo, uma mistura lá inadequada de determinadas substâncias pode comprometer o cientista, pode comprometer o laboratório, pode gerar um incêndio, alguma coisa na física, enfim. Existem esses cuidados. E a gente vai ver que a ciência espírita também vai demandar critérios e cuidados. Primeiro, para que os resultados não sejam falaciosos, não sejam resultados que nos enganam, porque não muito bem embasados, não muito bem consolidados em bases seguras, como também determinados cuidados para evitar inconvenientes dessa relação com o mundo espiritual. Com esses seres que vivem no mundo espiritual, que são como nós espíritos, desvestidos aí do corpo físico, mas seres muitas vezes que não vão estar voltados, não vão estar aí buscando o bem, a verdade. São seres como nós, como a humanidade terrestre, que tem muitas vezes vícios, paixões, intentos menos dignos, escusos. Então há que se tomar uma série de cuidados também nesse intercâmbio. Então é sobre isso que Leon Denis vai falar nesse capítulo 26. Ele vai fazer uma transposição para a ciência espírita dos cuidados e critérios que existem na ciência material, claro, adaptados à realidade da ciência material, que vai estudar, como a gente vai ver, leis cegas, leis que
que não estão sujeitas aí ao livre-arbítrio, não estão sujeitas às influências das paixões. Por outro lado, quando estamos tratando da ciência espírita, há que se fazer determinadas adaptações, porque não se estuda mais apenas leis cegas. Se interage ali com seres que têm livre-arbítrio, que têm vontade, que têm emoção, que têm paixão. Então, é preciso ter uma determinada ponderação, é preciso fazer determinadas adaptações em critérios e cuidados para o exercício dessa ciência espírita. Então, Leon Denis começa dizendo assim: querendo certos experimentadores do espiritismo, com o intuito de verificação, fixar as condições de produção dos fenômenos, acumular os obstáculos e as exigências, nenhum resultado satisfatório obtiveram e desde então tornaram-se hostis a essa ordem de fatos. Então é aquilo que, como a gente falou, que ele vinha observando nos capítulos anteriores, em que ele cita exemplos de pesquisadores que, por justamente não entender esses critérios específicos, esses cuidados específicos que a ciência espírita, a experimentação espírita vai demandar, por não atender isso, por não atentar para isso, logo se decepcionaram, obtiveram resultados insatisfatórios ou até mesmo inconvenientes mais graves, como, por exemplo, a gente pode ver processos obsessivos e etc. Então, ele está falando que muitos quiseram dobrar o espiritismo, dobrar esses fenômenos ao seu modo de pensar e de analisar as coisas, sem de fato entender o que eram os fenômenos, para então melhor pensar os meios, os recursos mais adequados para abordar aqueles fenômenos. Porque, mais uma vez, e é o que ele vai dizer no próximo parágrafo, devemos lembrar que as manifestações dos espíritos não poderiam ser assemelhadas às experiências de física e de química. Por quê? Porque na física e na química eu estou tratando com a matéria, que não tem vontade própria, não tem livre-arbítrio, são leis cegas. Então, se eu estabeleço determinadas condições ali de contorno, condições iniciais e tudo mais, aquela mesma experiência vai resultar em resultados praticamente idênticos, Claro, sempre tem uma outra variaçãozinha, porque nunca se consegue repetir uma coisa de maneira absolutamente idêntica, Sempre tem uma outra variaçãozinha, mas os resultados serão praticamente idênticos, porque não estão sujeitos esses resultados a essa variável que faz toda a diferença, que é a variável livre-arbítrio, que, por sua vez, está presente na experimentação espírita, uma vez que nós estamos lidando com espíritos, seres conscientes, seres dotados de vontade própria. Então, como muitos pesquisadores, experimentadores, quiseram utilizar ou adotar a mesma abordagem que aplicam às ciências materiais no que diz respeito à ciência espírita, aí muitas vezes se decepcionaram, obtiveram resultados muito insatisfatórios, não conseguiram a reprodutibilidade que desejariam, como ocorre nas ciências materiais, justamente por não levar em consideração esses aspectos que são fundamentais. Dá, sim, para estabelecer outros critérios e outros cuidados, e é, no fundo, o que Kardec vai fazer. Quando, por exemplo, ele propõe lá o controle universal do ensino dos espíritos, como está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um critério fundamental, é um modo de experimentar, um modo de interagir com esse novo mundo, esse mundo espiritual novo, tão antigo quanto o próprio universo, novo no sentido da descoberta mais clara desse mundo. Mas quando ele estabelece aquilo ali, depois ele revisita isso, por exemplo, logo na introdução do livro A Gênese, quando ele coloca, por exemplo, generalidade e concordância do ensino dos espíritos. Eis os critérios fundamentais da doutrina espírita, além, põe ele lá, do critério da lógica, por exemplo. Então, quais serão esses cuidados, esses critérios que Kardec vai propor? Generalidade, concordância, então, vários médiuns de vários lugares que não se conhecem, se há uma concordância entre os ensinamentos que estão vindo dessa generalidade de fontes, então eu tenho aí segurança, muito mais segurança com relação a esses ensinamentos.
ainda assim, aplicados sobre esses ensinamentos, o crivo da lógica, da razão, do bom senso. Então são os critérios que Kardec vai estabelecer para essa experimentação, com auxílio, claro, dos espíritos superiores, para que essa experimentação possa ser produtiva, proveitosa, os resultados possam ser confiáveis. Além de outro critério que é fundamental, por exemplo, o exercício desinteressado da mediunidade, né, a vinculação que Kardec faz da moralidade ao exercício da mediunidade como principal meio aí, né, como um dos principais recursos para a garantia de uma maior confiança naqueles resultados que são ali obtidos através de determinado médium. Então, uma vida moral, uma vida reta, né, uma conduta ética é essencial, vai dizer Kardec, para que nos sintonizemos, para que nos associemos aos espíritos verdadeiramente bons, aos espíritos superiores, aos espíritos que querem o bem, aos espíritos que sabem, né? Não apenas aqueles que muitas vezes têm até boa fé, mas que não sabem, não conhecem ainda, são ignorantes. Porque o mundo espiritual é uma humanidade, né? Assim como nós temos na humanidade espíritos com as mais diversas condições de saber e de virtude, também no mundo espiritual. Agora, para eu me associar aos espíritos superiores, aqueles que trarão de fato conteúdo edificante, conteúdo nobre, coerente, pautado na lógica, né, na clareza e nos valores morais, o médium espera-se no exercício da mediunidade também a conduta ética. Então, uma conduta desinteressada. Então, Kardec vai falar disso. No capítulo 26, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, esse é um assunto que ele repisa muitas vezes ao longo da codificação, né? A importância desse desinteresse no exercício da mediunidade. Por isso, ele frisa muito a questão da mediunidade gratuita, sem qualquer interesse, seja de recursos monetários, seja de status, de influência, de poder, seja o que for, mediunidade desinteressada. Então, esses são alguns dos critérios que Kardec vai estabelecer para uma correta, uma adequada, uma satisfatória experimentação mediúnica. Só que muitos indivíduos não observavam esses critérios e queriam aplicar os critérios que traziam dos seus campos de experiência da ciência material, sem entenderem que era preciso fazer determinadas adaptações, porque o objeto de estudo é diferente, né? Não são mais leis cegas, mas são agora seres inteligentes, a sua relação com o mundo corpóreo, que vai ser estudado, naturalmente leis morais, essas sim imutáveis, que vão ser explicadas por nós a partir desses seres. Mas para que essas explicações pudessem ser de fato confiáveis, era preciso aplicar esses critérios. Então, generalidade, concordância, o crivo, né, da lógica, do bom senso, da racionalidade, esse crivo moral, a mediunidade desinteressada, a conduta ética, para de fato nos associarmos aos espíritos superiores, né, para que o resultado das reuniões que venham a ser realizadas de experimentação esteja sendo ali amparado, aquelas reuniões mesmo, e os indivíduos, os membros, protegidos de influências perniciosas de espíritos inferiores, de espíritos mistificadores, enganadores. Então, há que se levar em consideração todas estas coisas. E por isso muitos experimentadores logo desistiam, porque querendo submeter, né, completamente esses seres ao seu talante e querendo submeter a realidade à sua perspectiva, ao seu ponto de vista apenas, não conseguiam realmente penetrar no âmago da experimentação, no âmago, né, do que deve ser essa nossa relação com o mundo espiritual. E aí ele prossegue um pouco mais adiante, né, no próximo parágrafo, na segunda frase, ele diz: nas comunicações espíritas, achamo-nos diante não mais de forças cegas, porém de seres inteligentes, dotados de vontade e de liberdade, que não raro leem em nós, discernem nossas intenções malévolas e, se são de ordem elevada, cuidam pouco de se prestarem às nossas fantasias. Então isso é algo que Kardec vai falar também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Às vezes aqueles indivíduos, né, gabaritados no âmbito da ciência, do saber, e que praticamente então exigiam que os espíritos superiores viessem atender às suas regativas, às suas experimentações, para que pudessem ver ali uma comprovação.
Então Kardec diz da puerilidade desse tipo de postura, né, que os espíritos não vão fazer esforço nenhum para convencer o orgulhoso, aquele que se sente muito superior assim. Pelo contrário, eles vão atender aqueles que vão a essa experimentação, a esses estudos, com humildade, com sinceridade, com a postura de quem quer realmente aprender, descobrir, que deveria ser a postura de todo cientista, em qualquer âmbito, né, em qualquer área de atuação. A postura da humildade, a postura do sincero desejo, né, da busca sincera pela verdade, pela realidade dos fatos, das leis. Mas como muitas vezes esse conhecimento humano caminha de mãos dadas aí com o orgulho, com a prepotência, com a vaidade, muitos desses experimentadores iam com esses ares de superioridade para a experimentação, querendo submeter os espíritos superiores ao seu talante. Ora, não conseguiam outra coisa senão apenas serem secundados nas suas reuniões pelos espíritos inferiores, levianos, zombeteiros, que então, né, faziam ali, zombavam dos seus esforços, dos seus estudos, e aí os resultados eram muito pobres, né, pífios mesmo. Agora, aqueles que buscaram com humildade, com sinceridade, muitas vezes obtiveram resultados fantásticos, né, porque foram secundados pelos espíritos realmente superiores, porque observaram os critérios que Kardec apresentou para a experimentação espírita. A mediunidade desinteressada, né, a lógica, né, buscaram ali analisar a concordância dos ensinamentos, estiveram ali realmente como aprendizes e por isso obtiveram bons resultados. Então é o que o Denis está dizendo. Quantos indivíduos de renome não obtiveram resultados fracos, né, pobres? Porque para os espíritos o renome no mundo, os títulos no mundo não valem nada. O que vale realmente são os títulos do espírito, ou seja, os valores morais, a sinceridade, o esforço sincero, a humildade e tudo mais. Isso é o que realmente vale como critério fundamental. E aí ele prossegue no próximo parágrafo. O estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança. Então, dois recursos essenciais. Primeiro, prudência, que é esse cuidado, esses critérios que falávamos, né? Se eu vou para essa experimentação sem essa prudência, eu posso ali, por exemplo, me associar a espíritos inferiores, iniciar ali um processo obsessivo, que pode caminhar para processos obsessivos mais graves, dentro daquelas definições que Kardec, por exemplo, trabalha no Livro dos Médiuns, lá no capítulo das obsessões. Então, é como um indivíduo que fosse para um novo país. Você não vai para um novo país sem nunca ter pesquisado nada, sem buscar um mapa, um guia, você não simplesmente aporta lá sem saber de nada, né? Você tem a prudência de se preparar, de buscar a moeda daquele país, de buscar saber um pouquinho da língua daquele país, um guia, um mapa, né? Procurar ali referências. É assim que a gente faz numa viagem aqui na matéria mesmo, que dirá para conhecer esse país vasto, imenso, que é o mundo espiritual. Há que se ter prudência. Por isso Kardec fala muito, né, da importância de entender, né, a doutrina, de fazer um estudo prévio antes de se dedicar à experimentação. Ter as bases ali mais sólidas, Leon Denis também vai falar isso, porque aí a gente já está munido dos principais recursos, né, para evitar mistificações, enganações, obsessões e etc. A gente se mune aí, né, desses guias, desses mapas, dessas bússolas que estão na doutrina espírita, por exemplo, no Livro dos Médiuns, que é um livro essencial para a experimentação mediúnica, ou o livro No Invisível também, de Leon Denis. Tendo essa base segura, a gente tem essa postura então de prudência para ir para esse intercâmbio com mais equilíbrio, né, mais precavidos e protegidos de quaisquer inconvenientes, até mesmo para que os resultados sejam mais proveitosos. Então, o primeiro aspecto é prudência e o segundo, perseverança. Há que se ter paciência, perseverança, continuidade. Em tudo na vida é assim. Para conseguir um título aqui na matéria, a gente demanda anos, às vezes, de estudo para conseguirmos aí uma profissão, né, uma graduação. Kardec fala disso. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala, se para ser aí um médico vai pedir do indivíduo 5, 6 anos de estudo e mais tantos anos de residência, especialização, etc., que dirá
no que diz respeito à ciência do infinito, vai dizer Kardec. Quanto tempo vai se pedir de nós, né? Quanto esforço vai se esperar de nós para irmos aos poucos lendo e entendendo esses parágrafos da ciência do infinito, que é como Kardec define o Espiritismo. Então, o Espiritismo, diz lá Kardec, demanda tempo. Ninguém acredite que alguns poucos dias, alguns poucos esforços nos farão habilitados aí para esse intercâmbio saudável com o mundo espiritual e para o entendimento de todas as consequências filosóficas e morais que daí decorrem. É preciso perseverança. E qualquer médium vai saber disso também, qualquer dialogador que atua numa reunião mediúnica, né, até que o grupo se afinize, até que haja efetivamente uma sintonia mais profunda entre os membros, para que as comunicações ganhem em profundidade, em clareza, em riqueza de conteúdo, né, para que haja um suporte melhor no amparo aos espíritos sofredores, no amparo ao médium. Qualquer médium sabe o quanto demanda tempo para que ele consolide a sua faculdade, para que ele aprenda a disciplinar-se, disciplinar emoções, a mente, para conectar-se mais profundamente com a espiritualidade superior, para ser um melhor instrumento para os espíritos em sofrimento. A gente sabe, isso demanda perseverança, como tudo na vida, como tudo, em tudo o que diz respeito ao Evangelho e à doutrina espírita. Então, prudência e perseverança são alguns dos fatores primordiais. Somente ao fim de muitos anos de reflexão e de observação é que se adquire o conhecimento da vida, é que se aprende a julgar os homens, a discernir o seu caráter, a resguardar-se dos embustes de que está semeado o mundo. Então ele está fazendo aqui um exemplo com o próprio mundo, né? A sabedoria, a maturidade numa encarnação, geralmente ela vai vindo ali já mais para o final da vida, em que o espírito já está mais experimentado, né, mais traquejo, mais discernimento, a não ser que já se trate de um espírito muito maduro, aí ele começa muitas vezes a expressar isso já na juventude às vezes, mas aí nós estamos tratando de um espírito já muito maduro. Mas de um modo geral, na encarnação, a sabedoria, o discernimento, né, a lucidez vão vindo aí também com o tempo, com a experiência. Né? Mais difícil ainda de obter é o conhecimento da humanidade invisível, que nos cerca e paira acima de nós. Então, se para entender o mundo aqui, né, que é acessível aos nossos sentidos, todos os dias que a gente convive com tudo isso, isso vai demandando anos e anos até chegarmos na experiência, coroa da experiência, muitas vezes, da madureza, que dirá para entender esse mundo que nos escapa aos sentidos puramente físicos, né? que é acessado aí pela intuição, que é acessado pela inspiração, que é acessado pelo estudo constante, né, das várias fontes que nos chegam, desses compilados que já nos foram trazidos a partir da obra de Kardec, da obra de Denis e de outros clássicos, né, que se dedicaram a isso, bem como da obra subsidiária que veio depois, através da mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo, de Ivone Pereira e tantos outros. Então isso demanda tempo, reflexão, maturidade. Né? Ainda nesse parágrafo, um pouco mais adiante, ele diz assim: daí resulta que, na multidão dos espíritos, os caracteres sérios e refletidos estão como na Terra, em minoria, e os espíritos levianos, amantes de coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões. Como na Terra, né? Mundo ainda de expiação e provas, formado ainda em sua generalidade por espíritos imperfeitos, muito distantes ainda da condição de espíritos bons propriamente, espíritos superiores, né? Que dirá espíritos puros. Nós temos ainda, na maioria, na generalidade, né, uma humanidade formada por espíritos que ainda não estão aí muito voltados, né, para a reflexão, para a maturidade, para a lucidez, para a sabedoria. Temos ainda muitos espíritos levianos, muitos espíritos que se deixam conduzir pelas paixões, que não estão minimamente interessados nessas questões magnas da vida. Então a gente vê isso na matéria. Quantas e quantas consciências, embora muitas vezes já tendo alguma busca espiritual, alguma busca religiosa, por exemplo, estão muito longe de qualquer preocupação efetiva qualquer preocupação moral mais efetiva na sua vida. Né?
muitas vezes vivenciam uma experiência religiosa mais pro forma, mas ainda não estão assim refletindo na sua transformação moral efetivamente, buscando novos horizontes mais vastos para além da vida material, vão conduzindo a vida assim, mais ou menos ao atropelo, né? Atendendo às demandas fisiológicas e da personalidade transitória, deixando essas questões mais importantes para mais adiante, para depois. Então, o mundo espiritual também, sua maioria, pelo menos o mundo espiritual, é dos seres que envolvem que estão vinculados aqui ao planeta Terra. Nós estamos dizendo a generalidade, né? Porque o mundo espiritual é infinito, né? Então nós vamos ter aí espíritos de todos os tipos, de todas as gradações da escala espírita ao infinito. Mas a Terra, né, em se tratando da Terra, que é um mundo ainda muito mais próximo do início do que das finalidades do processo evolutivo, nós temos ainda, na sua maioria, uma população formada por espíritos levianos, amantes de coisas pueris e vãs, que formam ainda numerosas legiões. Já temos, sim, grandes populações de espíritos já bons, de espíritos sábios, espíritos já superiores também, que colaboram com o processo evolutivo na Terra. E nós temos aí espíritos puros também, que colaboram com o Cristo, né, na condução das coletividades terrestres e até mesmo, né, pensando em mais larga escala, pensando no sistema solar como um todo, como nos diz Emmanuel, nós temos aí essa comunidade de espíritos puros também, que são os regentes, né, que são os responsáveis pela evolução das coletividades do nosso sistema. O mundo invisível é, pois, em mais vasta escala, então em maior abrangência, em maior número, né, de seres. Basta lembrar, por exemplo, que Emmanuel vai dizer que, no livro Roteiro, que a população da Terra é algo em torno aí, né, mais de 20 bilhões de espíritos em evolução na Terra. Nós temos 7 bilhões, algo em torno disso, encarnados. Então, veja, nós temos mais do que o dobro de espíritos desencarnados como habitantes aí da Terra também em processo evolutivo. Então, em mais vasta escala, a reprodução do mundo terrestre. Lá como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. Então, em que sentido ele está falando aqui a reprodução do mundo terrestre? No sentido de que, assim como na Terra nós temos os infinitos matizes de sabedoria e virtude em cada indivíduo, em cada ser, assim também no mundo espiritual. Vamos ter espíritos desde os mais brutos, né, sem ainda qualquer desenvolvimento moral, muito rústico ainda esse desenvolvimento moral, muito conduzidos pelos instintos ou pelas paixões brutas mesmo, até espíritos sublimados já habitam esse mundo espiritual aí que envolve o planeta Terra, até o próprio Cristo, né, que é para a Terra esse referencial de espírito puro que nos foi dado aí, como o espírito mais adiantado que já passou pelo orbe e que segue direcionando, né, o processo evolutivo do orbe. Então, a gente tem esses matizes infinitos, como nós os temos aqui também no mundo material, no mundo corpóreo. No próximo parágrafo, ele prossegue. Sabemos, entretanto, que esse mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, os guiam e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Então, é o que nós vemos ali, por exemplo, né, naquela parte do livro dos Espíritos, influência dos espíritos no mundo corporal, no mundo corpóreo, ali questão 459 em diante, né, aquela famosa questão, influem os espíritos em nossos pensamentos muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, esses mundos, corpóreo e espiritual, são solidários entre si, essas humanidades são solidárias, né, interagem entre si, os seres encarnados e os seres desencarnados, de modo que há uma influência benéfica dos espíritos superiores que nos querem amparar no progresso, como há também diversas frentes de influência perniciosa, né? Os espíritos que insuflam tentações, paixões, o egoísmo, o orgulho, enfim. Então, há que se atentar para esse intercâmbio, né? Para as características desse intercâmbio, para perceber melhor que tipo de influência nós estamos acolhendo, que tipo de influência precisamos repelir, para encontrar os meios, né, de acolher a influência benéfica e de bloquear, de impedir a influência perniciosa. E um desses principais critérios, desses principais meios, já está dado aqui por Denis, né? Os espíritos atraem-se em razão das afinidades.
que é o que Kardec vai discutindo com os espíritos mais adiante, como se furtar a influência dos espíritos maus. E os espíritos dizem, olha, eles são atraídos por aqueles que os chamam, pelos pensamentos que têm, pelos sentimentos que nutrem, né? Eles atraem os espíritos que vão se harmonizar, se sintonizar com aquele tipo de buscas, né? Com aquela faixa de emoções. Então, a sintonia é um dos recursos, é um dos elementos, uma das variáveis fundamentais para a gente entender esse intercâmbio entre esses dois mundos e para a gente então se precaver dos perigos que podem existir desse intercâmbio, né? Para evitar a influência perniciosa, por exemplo, dos espíritos que nos queiram arrastar para o mal, para os vícios, para as paixões. Como é que a gente tem que operar então? Qual um dos principais meios para evitar essa influência perniciosa? Está aqui dito para nós. Cuidar com as faixas a que a gente está se afinizando, né? Que tipo de emoções, que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos nós estamos tendo. Porque isso vai definir que tipo de companhias espirituais nós estamos atraindo. Por isso que Kardec vincula o exercício da mediunidade, né, ao exercício aí de uma conduta ética, né, de valores morais, dos valores do Evangelho, a mediunidade desinteressada. Porque então eu vou estar atraindo para aquela experimentação mediúnica, eu vou estar atraindo espíritos superiores, espíritos que vão proteger aquele grupamento, aquela reunião, que vão até permitir que espíritos sofredores ou até mesmo espíritos mistificadores ali se manifestem, mas com essa devida atenção, né? No sentido de aprendizado, no sentido de instrução, sem deixar que eles de fato tomem conta da reunião, por exemplo, os espíritos que desejariam o mal, né, dos membros que ali estão, que desejariam enganá-los. Não. Então, a gente passa a ter esse suporte da espiritualidade superior no que diz respeito à nossa experimentação mediúnica. Então, isso aqui é muito importante, entender isso aqui para evitar os inconvenientes, os perigos, então, desse exercício, né, do espiritismo prático, experimental ou da mediunidade aí também. E aí ele prossegue aqui, né, no próximo parágrafo, dizendo: os espíritos superiores só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e pode facilitar o nosso melhoramento. Fogem das reuniões bulhentas e só se dirigem a homens animados de intenções puras. Então, isso está muito claro e evidente em vários momentos do Livro dos Médiuns, quando Kardec trata das reuniões, quando Kardec trata desses critérios fundamentais para que uma reunião seja proveitosa, seja amparada pela espiritualidade superior, ele vai sempre frisar isso, essa questão moral, o interesse sincero, a humildade, né? A caridade que vibra ali nos corações, a comunhão de pensamentos e de ideais, né? Os pensamentos voltados para o bem, o recolhimento, a seriedade. Esses são alguns critérios fundamentais para que os espíritos superiores sejam atraídos a uma determinada reunião mediúnica. Sem esses critérios, é como se a gente ficasse realmente ao relento, né? Ao sabor das intempéries. A gente fica sem o abrigo da proteção dessa espiritualidade superior. E aí a gente está sujeito às mais diversas intempéries, né, como alguém que estivesse ao relento, fora da proteção de um teto, né, acolhedor. Então, os espíritos superiores só se manifestam nesses casos. Por outro lado, aí no próximo parágrafo ele diz: os espíritos inferiores, incapazes de aspirações elevadas, comprazem-se em nossa atmosfera. Mesclam-se em nossa vida e, preocupados unicamente com o que cativava seu pensamento durante a existência corpórea, participam dos prazeres e trabalhos daqueles a quem se sentem unidos por analogias de caráter ou de hábitos. Então é assim que eles vão estar, muitas vezes, partilhando aqui a nossa vida como se tivessem ainda encarnados, se aproximando daqueles indivíduos que nutrem os mesmos vícios que eles possuíam enquanto encarnados, tentando satisfazer, muitas vezes, né, esses seus anseios, essas suas, entre aspas, necessidades materiais, materializadas que ainda trazem. Então, o indivíduo que tinha ali o vício do alcoolismo, por exemplo, muitas vezes vai se vincular a indivíduos encarnados que nutrem esse vício, ou da glutonaria, ou dos prazeres desequilibrados, do sexo, por exemplo, feito, né, de maneira desequilibrada. Então, esses espíritos eles se misturam à nossa vida, muitas vezes sequer ainda estão conscientes de que estão propriamente desencarnados,
vive meio sem saber onde estão, o que fazem, qual é a sua atual condição. E a gente vai percebendo isso nos relatos, tantos relatos que Kardec coloca na Revista Espírita, no próprio Céu e Inferno, naquela parte ali, na segunda parte, então, em que ele vai trazer relatos, né, de espíritos nas mais diversas condições do mundo espiritual, desde os espíritos já superiores, espíritos felizes, né, que ele vai dizer, até os espíritos de criminosos, espíritos viciosos, suicidas, enfim. A gente vai tendo um quadro mais claro do que é esse mundo espiritual. Mas esses espíritos inferiores, eles estão ainda muito presos a essa dinâmica da vivência material. Às vezes continuam até mesmo repetindo as operações que faziam enquanto encarnados, julgando-se encarnados e não entendendo porque não são entendidos ou não são percebidos por aqueles seres que amavam, que eram seus próximos durante a encarnação. Então a obra de André Luiz, por exemplo, vai ampliar muito para nós esse entendimento da vida espiritual, né, dessa interação, de como é muito maior do que a gente possa pensar essa solidariedade, essa influência mútua entre os dois planos da vida, entre o mundo material, o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Então isso para nós, na obra do Chico, né, de um modo geral, em outros médiuns, Ivone, por exemplo, também vai trazer isso na sua obra Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade. São obras realmente muito enriquecedoras, a série André Luiz, para a gente entender melhor essa dinâmica de interação. Então, imaginemos, numa reunião onde os seres ali comparecem apenas por curiosidade, ou tentando satisfazer interesses mesquinhos, né? Quer descobrir onde está um tesouro, quer adivinhar os números da sorte, quer, sei lá, prejudicar outras pessoas, quer descobrir segredos assim, né, de maneira fácil. Imagina que tipo de espíritos vão se associar a uma reunião como essa. Ou uma reunião em que comparecem ali indivíduos unicamente movidos pelo orgulho, pela vaidade, já com aquela prepotência, né? Querem ali uma comprovação ou então menosprezam logo aquilo. Que tipo de espíritos vão comparecer ali? Esse tipo de espíritos, zombeteiros, mistificadores, enganadores, até espíritos muitas vezes que vão envolver esses descuidados, né? Vão envolver eles em processos ali obsessivos, vão envolvê-los em processos de influência perniciosa, muitas vezes desaguando até mesmo processos mais graves de obsessão, como Kardec descreve lá no livro dos médiuns, subjugação, fascinação, que são processos aí mais difíceis de desfazer do que a obsessão simples. Então, daí a importância dos cuidados para evitar esses perigos do espiritismo, né? Que o espiritismo mesmo, bem estudado, vai apresentar, né, como nada assim assustador, nada, né, que seja, né, misterioso, algo. Não, são cuidados práticos. Uma vez que você entende essa dinâmica, deixa de existir qualquer caráter supersticioso, místico, não são amuletos, não são orações específicas que... Não, esses critérios morais, são esses critérios, né, que atraem a boa ou a má companhia na nossa interação aí com o mundo espiritual. Que é o que ele diz, prossegue dizendo aqui, né, algumas vezes mesmo dominam e subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir às suas influências. E aí mais adiante, nesses casos de obsessão e possessão mais comuns do que se pensa que encontramos a explicação de numerosos fatos relatados pela história. Né? Então, muitos fatos da história que né, foram muitas vezes acrescidos, né, de aspectos supersticiosos, de acréscimos posteriores, do não entendimento do fenômeno em si, muitos fatos desses, na verdade, relatavam ali, ou apresentavam ali, muitos registros deles relatavam fatos mediúnicos, processos obsessivos, processos de subjugação. Um exemplo que a gente poderia citar no Antigo Testamento, temos alguns exemplos nesse sentido. Nabucodonosor, por exemplo, estava ali passando por um processo de subjugação, né? Então, se a gente for analisar, né, a história das mais diversas civilizações, das mais diversas tradições, a gente vai ver muitos relatos desses que descrevem processos obsessivos, processos possessivos, intercâmbio mediúnico desequilibrado,
e que foi ali muitas vezes acrescentado, né, ou envolvido, embalado nesse ar de mistério, de superstição, ou de, enfim, desse aspecto que a gente vai criando, né, de mistificação e tal, mas que, tirados esses véus, esses acréscimos, esses adendos, a gente tem processos mediúnicos, né? Muitas vezes processos mediúnicos de desequilíbrio. Há perigo para quem se entrega sem reservas às experimentações espíritas. Então, em nenhum momento Kardec deixou, né, de frisar isso na codificação espírita. Ao longo de toda a codificação, por exemplo, ele vai falando desses critérios, desses cuidados, e fala que, se bem observados os critérios e cuidados, não há perigo, né, não há o que se temer na experimentação espírita. Agora, se eu me entrego sem reservas, sem essa prudência, sem esse estudo prévio, sem esse norte, aí há o perigo real dessas influências perniciosas, né, de ser enganado, de ser mistificado, de comprometer-se, comprometer a sua reputação, etc, etc. Então, há que se ter as devidas reservas. Agora, o espiritismo em si, né, como muitos queriam pintar no tempo de Kardec, ele não é perigoso. Muitos queriam pintar o espiritismo como sendo uma fábrica de loucos, né, que mexer com aquilo era mexer com loucura, ou então vender a alma às forças das trevas. No tempo de Kardec ele teve que lidar com muitas dessas posturas, mas ele logo dizia e deixava claro, olha, a mediunidade não vai levar ninguém à loucura se observados os critérios, os cuidados. O espiritismo não produz essa loucura, não transtorna, né, psicamente, mentalmente as pessoas, se ele for exercido como espiritismo, né, como essa ciência que exige determinados critérios e prevenções. Agora, se eu vou sem reservas, né, se eu fosse fazer ciência, química, física, sem reservas, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, o que aconteceria? Eu poderia ir lá explodir um laboratório. Eu vou lá, um biólogo, vai mexer lá com o vírus sem o devido equipamento de proteção. Ele se contamina e desencarna, vem a desencarnar. Então, assim, a ciência do mundo pede esses cuidados para não resultar em grandes perigos, né? Até mesmo na desencarnação. Então, a ciência espírita também vai ter determinados cuidados para evitar os perigos decorrentes dessa experimentação. Então, em tudo na vida, a gente tem que ter os critérios. Se eu pego um carro sem nunca ter dirigido, a chance de eu sofrer um grave acidente, o perigo associado a esse gesto é enorme, né? Agora, se eu tenho critério, se eu aprendi a dirigir, se eu tenho uma direção defensiva, se eu faço tudo certinho, eu diminuo imensamente, né, qualquer perigo associado àquilo ali. Então é isso que Leon Denis está dizendo também. O homem de coração reto, de razão esclarecida e madura, pode daí recolher consolações inefáveis e preciosos ensinos. Mas aquele que só fosse inspirado pelo interesse material, ou que só visse nesses fatos um divertimento frívolo, tornar-se-ia fatalmente objeto de uma infinidade de mistificações, joguete de espíritos pérfidos. Por isso, a experimentação mediúnica nunca será motivo, nunca deverá ser entendida como recurso ali para curiosidade, como jogo, como brincadeira. Não, né? Em dando a devida seriedade a essa experimentação, colheremos resultados sérios, resultados benéficos, consolações inefáveis e preciosos ensinos. Com o quê? Coração reto, então aspecto moral, que Kardec também frisa sempre, no Livro dos Médiuns, no Evangelho com o Espiritismo, e razão esclarecida e madura. Então, juntar as duas coisas, né? Lógica, bom senso, razão, estudo, mas também retidão de sentimento, ética, proceder moral, porque aí a gente está protegido nessa experimentação. Agora, se é puramente interesse material, curiosidade, divertimento, aí a gente está nas mãos, né, dos espíritos que se associam com isso. No próximo parágrafo ele prossegue. É, portanto, necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. De novo, ele repete aqui a palavrinha prudência que ele já disse lá atrás, para ver o quanto se demanda de prudência de nossa parte. E com isso eles não querem assustar. Mais uma vez, o Espiritismo não vem aí para
criar essa aura de mistério e assustar no que diz respeito a esse intercâmbio. Ele vem justamente para desmistificar esse intercâmbio, tirar quaisquer aspectos de superstição e mostrar as coisas tais quais elas são. Mas mostrando justamente por isso que isso demanda prudência, conhecimento prévio, né? Critério, para se entrar em relação com o mundo invisível. O bem e o mal, a verdade e o erro neles se misturam. E para distingui-los, cumpre passar todas as revelações, todos os ensinos pelo crivo de um julgamento severo. Lembrando lá, o controle universal do ensino, dos ensinamentos dos Espíritos, que Kardec estabelece, né, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual ele fala em outros momentos. No Livro dos Médiuns ele trata disso, citamos também lá a introdução do livro A Gênese. Esse critério, né, essa observância que devemos ter. Generalidade e concordância do ensino, crivo da lógica e do bom senso. Nesse terreno, ninguém deve aventurar-se senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão, dessa fé raciocinada. Então a gente vai ter, por exemplo, Kardec, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, mostrando ali para nós, em critérios claros, como identificar a identidade dos espíritos, se são espíritos superiores, espíritos nobres, ou se são espíritos enganadores, espíritos inferiores. Nós temos lá Kardec nos falando um capítulo sobre as mistificações, o capítulo 27, se não estou enganado, né, das mistificações e contradições, como evitar ser enganado, como fugir às mistificações. Nós temos Kardec um capítulo dedicado às obsessões, como evitar as obsessões, como tratar as obsessões. Nós temos Kardec num capítulo ali também, o capítulo 18, falando desses perigos da doutrina espírita, ou melhor, da doutrina espírita não, da experimentação espírita, né, como lidar, perigos e inconvenientes desse exercício da mediunidade, como lidar com isso. Então a gente tem Kardec com farto material no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, que é o grande laboratório do Espiritismo, nas outras obras, né, nos ensinando a empunhar esse facho da razão. Nós temos inclusive o capítulo 31 do Livro dos Médiuns, em que Kardec traz ali estudos de caso, ele mesmo, né, analisando comunicações que são realmente espíritos superiores, e ele vai explicando e tal, e comunicações que são apócrifas, muitas vezes com nomes respeitáveis de grandes espíritos. E ele vai mostrando por que é apócrifa, onde que o espírito se entregou, o que é ali, o ponto que é o calcanhar de Aquiles da comunicação. Então a gente tem, né, isso muito bem delineado para nós. Os próprios espíritos superiores vão nos convidar muitas vezes, submetam as comunicações, todas elas ao crivo da razão. Né? Não se deixem levar apenas pelo nome que é ali colocado na assinatura, pelo brilho das palavras, pela beleza. Olha o conteúdo, analisa. Os espíritos superiores, verdadeiramente superiores, não se importam, não se agastam de terem as suas comunicações analisadas, submetidas a esse crivo, assim como o médium sincero, o médium realmente a serviço da espiritualidade superior, não vai jamais se agastar, se revoltar por ter as suas comunicações analisadas, estudadas. Então a gente percebe isso. A gente vê, por exemplo, o Chico, né, naquele livro, na hora do testemunho, ou melhor, Testemunhos de Chico Xavier, as cartas que ele troca, né, na época com o presidente da Federação Espírita Brasileira, como ele submete ali as comunicações que ele enviava à FEB para publicação, ele submete elas ao crivo, olha, analisa, olha aí, se tiver ruim, não publica, joga fora, apaga. Então, um médium realmente comprometido, ele vai estar submetido a esses critérios e vai realmente incentivar, né, que todo esse material seja analisado. Para expelir as más influências, para afastar a horda dos espíritos levianos ou maléficos, basta tornar-se senhor de si mesmo, Jamais abdicar o direito de verificação e de exame, jamais abdicar esse direito. Pode ser o médium mais confiável, o médium que está ali há muito tempo acompanhando aquele grupo, né? Pode ser aquele médium que já recebeu mensagens lindas, belíssimas, de conteúdo valioso.
toda mensagem nova tem que estar submetida aos mesmos critérios de análise. Por quê? O médium, por mais adiantado que ele seja, ou seja, a pessoa em si, né, por mais que ela já tenha avançado em moralidade, em virtude, ainda é um ser humano. Está aqui encarnado na Terra, ainda é falível, passível de erros, tem ainda fragilidades. Então, ele não vai se agastar de ter as suas mensagens analisadas. Então, é sempre ter esse critério, jamais abrir mão, né, desse direito de verificação de exame, um direito que nos é dado, de procurar, acima de tudo, os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis superiores e na prática das virtudes. Aquele cuja vida for reta e que procure a verdade com o coração sincero, nenhum perigo tem a temer. Como Kardec diz também. Olha, seguidas essas precauções, não há nenhum perigo a temer no espiritismo, no exercício da mediunidade. Então, aquele cuja vida for reta, então moralidade, retidão moral, e que procure a verdade com o coração sincero, então buscando realmente estudar, conhecer, nenhum perigo tem a temer. Os espíritos de luz distinguem, veem as suas intenções e assistem, porque eles nos conhecem muitas vezes melhor do que nós mesmos. Então, nenhum pensamento nosso está oculto a eles, nenhuma intenção. Não adianta achar que vamos enganá-los quanto às nossas intenções. Eles sabem as mais ocultas. Os espíritos enganadores e mentirosos afastam-se do justo, como um exército diante de uma cidadela bem defendida. Então, o justo, de proceder moral, reto, né, e de sincera busca da verdade, ele é como uma cidadela, né, imune, protegida e contra quaisquer investidas das sombras, dos espíritos mistificadores, dos obsessores, enfim. Os obsessores atacam de preferência os homens levianos, que descuram das questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse. Então são aqueles que de fato os chamam, os atraem, dão essa tomada mental, dão essas brechas de influência justamente pelo seu proceder. Então é o que Kardec trata com os espíritos lá, né, como falei das questões 459 em diante, em que eles tratam ali da influência dos espíritos, qual a melhor maneira de evitar a influência dos espíritos perniciosos e tal? Resposta simples, né? Colocando a confiança em Deus, buscando o bem, fazer o bem, retidão moral, oração, vigilância, são esses os critérios essenciais. E aí ele prossegue no último parágrafo, né, falando dessas outras causas da obsessão, porque existem aquelas obsessões que são mais circunstanciais, né? O espírito que encontra ali alguém que ele pode obsidiar para tentar, né, auferir esses prazeres, essas sensações materiais que ele ainda sente necessidade lá no mundo espiritual. Então, às vezes ele não tem nenhum vínculo com aquele espírito, com aquele encarnado, mas ele o obsidia por causa disso, por causa de um vício, por causa de uma paixão, ou contra, né, para atuar contra aí o progresso da doutrina espírita, da verdade, do bem, enfim. Então ele não tem nenhum laço, é uma obsessão mais circunstancial, mas existem também aquelas obsessões que aí já vão remontar a laços do pretérito, as circunstâncias do pretérito que unem aqueles dois espíritos, que é o que ele diz, ó, laços cuja origem remonta às existências anteriores unem quase sempre os obsidiados aos seus perseguidos invisíveis. Então, em muitos casos de obsessão, a gente vai ter esses vínculos pretéritos, mas não em todos. Porque, como falei, pode existir essas obsessões circunstanciais também, que nascem ali de uma ocasião, né? O indivíduo, o espírito desencarnado encontrou um espírito encarnado, um encarnado que tem ali os mesmos vícios e paixões, então ele vai obsidiar aquele indivíduo. Ou ele quer prejudicar um determinado grupo, o progresso ali da doutrina espírita, ou, né, da mensagem do evangelho, então ele vai obsidiar ali aquele indivíduo sem que muitas vezes tenha vínculo próprio, né, no pretérito com aqueles indivíduos. Agora, a maioria dos processos obsessivos vai estar associada a atitudes pretéritas, né, em que um prejudicou o outro prejudicou um, às vezes em mais de uma existência, isso vai se alimentando, isso vai, né, se mantendo, às vezes, ao longo de várias existências, até que o perdão mútuo, até que a caridade, o amor, a instrução, a luz, venha renovar esses laços. Então, é o que Denis segue dizendo, né? A morte não apaga as nossas faltas, nem nos livra dos inimigos. Nossas iniquidades recaem através dos séculos sobre nós mesmos.
Então, muitas vezes, esses obsessores encontram meios, né, de nos influenciar justamente porque encontram em nós esses gatilhos da culpa ou da não melhoria, a gente não mudou nada, não está buscando se renovar, trabalhar o bem. E aí eles encontram mais ascendência sobre nós. Agora, se o indivíduo, mesmo tendo prejudicado o outro lá atrás, se ele está no esforço sincero, né, no bem, na melhoria de si mesmo, no proceder moral, na retidão, na conduta ética, aí mesmo tendo prejudicado o outro em vidas pretéritas, esse obsessor agora não encontra campo, não encontra uma tomada mental para influenciá-lo, porque o indivíduo agora está amparado por bons espíritos, está ali realmente imbuído da sua própria melhoria. Então, por isso, o melhor recurso, né, para evitar um processo obsessivo é a melhoria de nós mesmos. Né? A renovação de sentimentos, a conduta pautada no Evangelho do Cristo, que é a maior proteção que qualquer um de nós pode estabelecer contra qualquer influência das sombras, qualquer influência perniciosa. O Evangelho do Cristo. A conduta no amor, no bem, na honestidade, na sinceridade, eis a ideia. Então é isso, né, que Leon Denis trabalha nesse capítulo, falando-nos aí desses perigos, mas também desses cuidados, desses critérios que então dirimem esses perigos e fazem do exercício mediúnico um exercício proveitoso, sadio, fonte de ensinamentos e de consolações, sem nenhum perigo, sem nenhum mal a temer. Então ficam aí as reflexões, as ponderações, né, que estão muito associadas, muito harmonizadas àquilo que Kardec nos traz, àquilo que Emmanuel nos traz no Seara dos Médiuns, por exemplo, e lá no livro Emmanuel também, que ele trata dos médiuns, que possamos, né, ter nós esses critérios na nossa experiência mediúnica, seja enquanto médium, seja enquanto dialogadores, médios de sustentação, experimentadores de mediunidades as mais diversas, de materialização ou qualquer outra, enfim. Tendo esses critérios, prudência e perseverança, os resultados serão proveitosos, serão enriquecedores. Então nós ficamos por aqui neste capítulo, nós voltamos então no próximo episódio aí com o capítulo 27, charlatanismo e venalidade. Um grande abraço para todos, que Jesus lhes abençoe sempre, muita paz e até então o próximo episódio.